Olá, pessoal. Bom, na aula passada a gente viu as propriedades assintóticas dos estimadores, né? E este slide apresenta para vocês, né, um estimador alternativo para a média e precisamos identificar, primeiro, se ele é viesado e, segundo, se ele é assintoticamente não viesado, né? Então, para isso, a gente precisa, né, entender como é que esse estimador será construído e a partir de que amostra, né? A sua forma matemática está no slide, mas a gente precisa lembrar, né, que nós estamos aqui ante um estimador que será aplicado sobre uma amostra extraída por amostragem aleatória simples, né? Esse sempre foi o nosso suposto, né? Então, lembra que nós estamos aqui, então, com um processo de amostragem aleatória simples. Isso significa o quê? Que cada elemento que comporá a nossa amostra terá a mesma distribuição. Eu posso assumir, embora a gente sabe que isso em nada afeta a nossa análise, mas para simplificar que eles são normalmente distribuídos com uma determinada média e uma determinada variância, tá? Isso importa porque para dizer que todos os elementos da amostra surgem de um mesmo processo, né, de geração, de uma mesma distribuição, né, e tem as mesmas características aqui em termos de parâmetros de média e de variância, ou seja, pertencem à mesma população, tá? Isso vale para cada elemento que irá compor a nossa amostra, ou seja, do i igual a 1 até o n, em que esse n aqui é o tamanho da minha amostra, tá? Isso significa o quê? Que a esperança de cada elemento da minha amostra será igual a μ, né? E que a variância de cada um desses elementos na minha amostra será igual a sigma ao quadrado, certo? Então, para a gente calcular a esperança, né, porque nós precisamos ver o viés. Qual é o viés? Para calcular o viés, precisamos definir a esperança desse estimador, né? Eu vou reescrever esse estimador só para deixar em evidência, né, o cálculo da sua esperança. Eu vou abrir a soma, então, percebe que a soma vai de igual a 1 a n, então, eu tenho aqui o enésimo elemento, divido tudo isso por n mais 1, certo? Dividindo, então, nós temos a forma aberta, né, dessa somatória aqui, tá? Muito bem, para calcular a esperança, eu teria que aplicar o operador de cada um dos lados da igualdade, né? A esperança de M2 à esquerda será igual à esperança de tudo isso ali, né? X1 mais o X2 mais, e assim sucessivamente, até o Xn, tudo isso aqui dividido por n mais 1, né? Mas a gente sabe, né, que o cálculo de esperança, na verdade, é um operador linear, né? Então, se tratando de um operador linear, a esperança de um valor constante seguirá sendo a minha constante. Portanto, eu posso tirar esse n mais 1 para fora, né, da minha, do operador, certo? Então, eu vou reescrever isso, né, vou seguir aqui como sendo igual a 1 sobre o n mais 1, tudo isso multiplicando a esperança dessa soma aqui, mais o x2, mais blá blá blá, mais o xn, né? Agora, o que que acontece? A esperança dessa soma, dado que se tratam de variáveis independentes, vai ser igual à soma das esperanças. A gente já viu isso também em vídeos anteriores, né? Portanto, tudo isso aqui vai ser igual a 1 sobre o n mais 1, né? Tudo isso multiplicando, né, a esperança de x1 mais a esperança, perdão, fechou aqui, a esperança de x2 mais, assim sucessivamente, mais a esperança de xn, né? Fecho aqui os parênteses, né? E a gente já tem, né, a esperança, né? A gente já tem aqui essa informação, então isso que está aqui indicado com esse seta em vermelho vai substituir cada um desses termos aqui,
né? Então, essa esperança de x1 vai ser mi, a esperança de x2 vai ser mi, e assim sucessivamente até a esperança de xn, que também será mi. Portanto, tudo isso aqui vai me dar n vezes mi, né? Com isso, então, eu posso chegar à conclusão seguinte, né? Que a esperança desse estimador vai ser igual a 1 sobre o n mais 1 vezes o n mi, né? Vou reescrever aqui de forma mais bonitinha, né? Nós temos, então, que a esperança, né, do M2 vai ser igual a n sobre n mais 1 vezes o parâmetro populacional. E como você vê, o n sobre o n mais 1 vai ser sempre, né, esse número aqui, um valor menor que 1, né? Deixa eu colocar aqui de novo, porque ele fez um negócio que eu não gosto. Isso aqui vai ser sempre menor que 1, portanto, essa esperança vai ser sempre, né, sistematicamente menor que o valor populacional. Por isso, né, que nós podemos concluir, então, que aquele estimador proposto, né, deixa eu trocar aqui a minha caneta, aquele estimador proposto no slide é um estimador viesado, né, viesado. E o viés será de quanto, né? Deixa eu anotar aqui. O meu viés, então, o viés de M2 será igual à esperança de M2 menos o valor populacional, ou o valor do parâmetro, né, que no caso vai ser mi. E isso aqui vai me dar, então, ó, essa carinha aqui, né, n vezes mi sobre o n mais 1 menos mi. Esse mi pode ser reescrito assim, né, n mais 1 sobre n mais 1 vezes mi, né? Portanto, o viés desse estimador vai ser igual a quanto? N menos n mais 1 entre parênteses, ou seja, n menos 1. O n menos n se elimina, fica aqui o menos 1 sobre o n mais 1, porque temos os denominadores em comum, então temos um menos mi sobre n mais 1. Este seria, então, o viés, né, do meu estimador, certo? Ele é viesado. Ele é viesado, então a gente precisa verificar se, caso eu tenha que usar ele para estimar a minha média, será que, né, assintoticamente falando, ou seja, se eu tiver uma média ou um tamanho de amostra bem grande, eu posso atenuar esse viés? Né? Eu posso atenuar esse viés? Então, a gente vem aqui e pode primeiro verificar, né? Veja bem, né? Para n igual a 1, por exemplo, perdão, para n igual a 4, esse viés aqui, né, vai ser igual a menos mi sobre 5, né? Para n igual a 99, o viés de M2 vai ser igual a menos mi sobre 100, né? Para n igual a 999, o meu viés será igual a menos mi sobre 1000, né? No caso aqui, 1/5 vai ser mais ou menos menos 0,2 mi. Aqui eu vou ter menos 0,01 mi. E aqui eu vou ter um valor igual a menos 0,001 mi. Percebe então que à medida que o n aumenta, né, o valor do viés, independente de quanto vale mi, né, vai ser um número fixo, um escalar, é único por população, né, ele vai tender a ser cada vez menor, né? Então, se um número for bem grandão, né, se a gente continua aqui, né, para um n bem grandão, ou seja, para um n tendendo ao infinito, né, o viés de M2 será igual a menos mi sobre um valor bem grandão. Portanto, eu vou trocar o igual pelo mi,
deixa eu até borrar aqui, né? Para dizer que ele tenderá, ou seja, será aproximadamente zero, porque um valor bem pequenininho, quase zero, multiplicando o mi, continuará a ser um valor quase, né, tendendo a zero. E esse padrão, esse comportamento na matemática se escreve com a função limite, né? Ou seja, o limite do viés de M2, quando o n tende para o infinito, né, vai ser igual a zero. Portanto, a gente chega à conclusão que esse estimador M2 é assintoticamente, ou eu escrevendo, assintoticamente não biasado. Certo? Ok, vamos agora avaliar a nossa média amostral, né? Aquela que a gente usa tanto, né? A nossa média amostral, ela é definida assim, não é? X barra vai ser igual a x1 mais o x2 mais o xn dividido pelo tamanho da amostra, que seja n. Agora, qual que é a sua esperança? A gente sabe, né? Mas a gente aceitou isso, né? A partir das simulações que a gente fez, e fazendo o seu termo do limite central, definimos a sua distribuição amostral, que é conhecida, né? Lembra que a gente sempre utiliza a amostragem aleatória simples, né, como uma suposição de base para as nossas deduções, né? Portanto, né? Cada elemento da nossa amostra manterá uma distribuição, que aqui, para simplificar, assumo que é normal, mas a gente sabe que não é necessário, né? Com a média dada pela média populacional e uma variância igual a sigma ao quadrado. E a extração de cada elemento da minha amostra, né, em nada afeta, né, a dos outros, né? Se eu tiro uma, né, em nada vou estar alterando as chances do outro elemento ser também selecionado para compor a amostra, né? Então, são independentes e igualmente distribuídos. A gente chama que essas variáveis são, então, independentes e igualmente distribuídos. Vocês podem encontrar esse termo assim em alguns livros, tá? Muito bem, então, para eu definir o viés, eu preciso, né, calcular, né? A esperança de x barra, que é um estimador possível para a média. A gente aplica o operador esperança sobre toda essa soma, assim como a gente fez no exercício anterior, mais um x2 mais e até o xn, e tudo isso dividido, né, por n, né? Como esse n é um valor constante e ele multiplica todos os elementos que são independentes e igualmente distribuídos, então eu sei que esse n pode sair do operador esperança, né? Então eu chego a esse resultado aqui, x1 mais x2 mais até o xn, certo? Agora eles são independentes de novo, né? Que nem a gente fez no exercício anterior, né? Como eles são independentes, isso aqui, né, vai ser reescrito, né, como a esperança de x1 mais a esperança de x2 mais e assim sucessivamente até a esperança de xn. E como eles são igualmente distribuídos, então esse carinha aqui será igual a mim, esse carinha aqui será igual a mim, esse carinha aqui também será igual a mim e cada um dos outros elementos do somatório, certo? Então, eu vou substituir isso, né, na minha igualdade, né? Se você tem um tamanho de amostra igual a n, então, para cada elemento aqui, você terá uma esperança que será igual a mim. Portanto, isso aqui vai ser igual a n vezes mi, né? Na hora que eu reescrevo, então, essa esperança, né? Eu tenho aqui que a esperança do x barra será igual a 1 sobre n vezes mi. Ou seja, eu vou por assim, a esperança do x barra será igual a mi, né? Que é o que a gente, né, acaba utilizando, né,
para a gente definir a distribuição amostral, né? Por isso que a gente chega e até agora veio usando, né, essa definição da distribuição amostral, da média amostral, né, que tem de ter uma distribuição normal com média μ. Essa média aqui vem aqui e uma variância igual a sigma ao quadrado sobre n. Isso aqui também vocês conseguem demonstrar seguindo a mesma lógica a partir da definição da variância, tá? Mas vocês podem encontrar nos livros textos e fica ali de exercício para vocês, né? Vindo à questão, então, como a esperança, né, desse estimador para a média é igual ao valor do parâmetro, então, com isso aqui, a gente pode falar que o viés do x barra vai ser igual a zero, né? A diferença entre a sua esperança e o valor populacional, né, vai dar zero, né? Então, se eu quero calcular o EQM, né, desse estimador, né, eu tenho que primeiro somar a sua variância, né, do x barra, mais o viés desse estimador ao quadrado. Como esse viés aqui é zero, né, eu tenho que esse EQM da média amostral vai ser igual à sua variância, o sigma ao quadrado sobre n, tá? Quando a gente tem estimadores com algum viés diferente de zero, menor ou maior, dependendo da sua característica e uma determinada variância, né? A gente tem como avaliar e tentar selecionar, né, um dos estimadores em função do EQM, né? Aquele que tem o menor EQM, a princípio, vai ser mais parcimonioso, né? Pode ser que em algum momento eu tenha um viés maior, mas uma variância muito menor que compense e que produza um EQM inferior, né? Então, a gente acaba, né, em geral, olhando esse EQM, até porque na prática a gente não vai ter nem esse mi aqui, né, nem esse carinha, nem esse carinha aqui. Se a gente os tivesse, né, a gente não teria todo esse trabalho de estimar esses parâmetros da população, certo? Ok, nos slides haverão outros exercícios, né? Espero que sejam aí úteis, tá bom, gente? Muito obrigada, então, até a próxima.